Boa tarde a todos. Estamos dando início à sessão comemorativa dos 100 anos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que essa sessão, organizada pelo acadêmico Oswaldo Moura Brasil e pelo presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Mário Mota. Os convido os dois a sentarem à mesa, por favor, do meu lado esquerdo aqui. Essa é uma sessão muito importante para a história da medicina brasileira, especialmente para a história da oftalmologia. Também faço referência à presença do nosso senador Bernardo Cabral, que tão importante foi para a aquisição do nosso terreno ao lado, onde hoje temos o nosso novo prédio, agora ocupado temporariamente pela Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença, nosso benemérito Bernardo Cabral. Essa sessão de hoje é uma sessão comemorativa de 100 anos da oftalmologia brasileira, que no Rio de Janeiro começou pela Santa Casa da Misericórdia, que para mim é uma honra também. Mas eu passarei a palavra ao acadêmico Oswaldo Moura Brasil, que vai coordenar, junto com o doutor Mário Mota, a atividade de hoje. Meu querido Oswaldo Moura Brasil. Boa tarde a todos. Eu acho que é um grande prazer para a gente, como membro da Academia Nacional de Medicina e como oftalmologista, receber aqui, nessa sessão, essa sessão conjunta, o presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e tão ilustres colegas que vêm aqui para nos falar de temas importantes da oftalmologia, em temas, assim, basicamente de interesse geral, quer dizer, são temas que são de interesse de diversas especialidades e tudo, procuramos pensar num programa desse tipo. E isso em comemoração a essa data extremamente importante, que são esses 100 anos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, em que vamos ter até a oportunidade de, durante também esse curso, um pouco mais adiante, falar um pouquinho da história da nossa sociedade, da relação entre a academia e a sociedade, não é? Passar a palavra para o presidente Mário Mota, para ele abrir aí a sessão. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar o professor Zé Galvão, Oswaldo Moura Brasil, e cumprimentando a eles, eu cumprimento a todos. Agradecer o convite, a ideia do meu amigo Oswaldo Moura Brasil de fazermos essa sessão conjunta. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia foi fundada em 6 de setembro de 1922, um dia antes do centenário da nossa independência. Nós hoje vamos ter colegas aqui palestrando, assim como eu e como o acadêmico Oswaldo Moura Brasil, doutor Miguel Ângelo Padilha e doutor Aderbaldo Albuquerque Alves foram presidentes também da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, e o meu contemporâneo de residência, colega de curso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, professor Marcos Ávila, uma das maiores lideranças da oftalmologia brasileira, também está colaborando. Obrigado por ter vindo de Goiânia, Marcos. E eu agradeço sinceramente a todos os presentes e aos que estão nos ouvindo. Espero que vocês possam desfrutar um pouquinho dos conhecimentos desses nossos colegas. Apresenta o primeiro. Bom, então, presidente, podemos dar início aqui à sessão, né? Então, na primeira parte aqui, vamos falar sobre atualização em cirurgia da catarata, que o doutor Miguel Ângelo Padilha vai nos atualizar assim, temas importantes. Doutor Padilha, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia,
é membro de fundador de várias sociedades, é membro também da Academia do Rio de Janeiro. É um nome assim, bastante conhecido, que nem precisa apresentação dentro da oftalmologia. Eu acho que é difícil quem não conheça nosso querido amigo Miguel Ângelo Padilha. Com a palavra, Vanessa. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Eu também recebi extremamente satisfeito esse convite para participar dessa reunião hoje, comemorativa dos 100 anos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, numa reunião realizada dentro da casa da Academia Nacional de Medicina. Pediram... Não está avançando. O tema que me pediram foi para abordar em 20 minutos, não, uma atualização, não é muito fácil. Pode ser por aqui? Ok. Não é muito fácil, em 20 minutos, tentar resumir tudo o que acontece nesse ambiente dessa doença oftalmológica, que é a catarata. Alguns perguntam, mas desde quando se fala e se conhece catarata? E é incrível que já 600 anos antes de Cristo havia um livro, Samhita Uttara Tantra, escrito por Sushruta, que é o considerado o pai da cirurgia ocular, que descreve essa técnica de declinação. Ou seja, na época eles viam uma mancha branca na pupila e a pessoa perdia a sua visão e eles relacionavam a presença dessa massa branca a um empecilho da luz chegar na retina, e a técnica cirúrgica de então era simplesmente perfurar o olho e, com uma lanceta, empurrar essa massa branca lá para trás, para dentro do corpo vítreo. Nós estamos aí em 1583, em pleno século XVI, e ainda livros citam esse procedimento cirúrgico aí, e numa cirurgia realizada a céu aberto, realizada em feiras livres, em mercados, era dessa maneira que se realizava a cirurgia daquela época. Até que em 1745, esse cirurgião francês, Jacques Daviel, ele, após perder um olho numa cirurgia onde ele realizou essa declinação ou couching, ele chegou à conclusão que tinha que mudar aquilo, que aquilo não era mais possível continuarem indo nessa direção, e pela primeira vez, no dia 2 de abril, ele realiza a primeira cirurgia com uma incisão límbica e a extração da catarata, ou seja, a remoção da catarata. Ele desenvolve certos instrumentos, lança, tesoura, faca, para poder, então, fazer uma incisão inferior, abrir a cápsula e remover, por uma pressão dos dedos, junto à pálpebra inferior, esta catarata. Essa cirurgia, apesar desse imenso avanço, por 100 anos os oftalmologistas da época não aceitaram esta evolução. Não aceitaram, e isso levou quase 200 anos para, finalmente, muitos cirurgiões começarem a praticá-la. Então, final do século XIX, início de XX, temos, então, ela modernizando a extracapsular, e já em meados do século passado, muitos cirurgiões já achavam que nem precisava abrir a cápsula para extrair o seu conteúdo. Então, através do uso de pinças, começou a se fazer a intracapsular, com pinças, como nós dizemos. Em 1961, um cirurgião polonês, Tadeusz Krawiecki, também achou que aquele método não era o ideal. Ele desenvolve, então, a crioextração. Essa crioextração era a colocação do dióxido de carbono dentro de um cilindro, e quando se abria, esse gás saía de dentro desse cilindro, congelava a sua ponta, e esta ponta, em contato com a catarata, conseguia grudar
a catarata e dessa maneira ser extraída ou quase que arrancada. Depois, vários pontos eram dados nessa incisão, fazia um recobrimento conjuntival. Esse paciente, nessa época, ficava uma semana em média internado, hospitalizado. Aqui nós estamos vendo a cirurgia. Como é que roda o filme? Volta atrás. Rosado, eu não posso usar o mouse? Pode. Atrás. Por favor, mais uma. Pronto. Ok. Aqui está um filme de 1974, quando eu ainda pratiquei muita dessa técnica chamada intracapsular, onde o medo do cirurgião era tocar com essa sonda no endotélio corneano ou na íris e, dessa maneira, provocar uma lesão séria para o olho. Aí, vamos lá. E, afinal, o que é a catarata, doutor Padilha? Aqui nesse filme, nós estamos vendo o cristalino, que todos nós temos dentro dos nossos olhos, e responsável pela focalização da imagem sobre a retina, que, quando ela vai se opacificando, todo o interior do olho vai perdendo luminosidade e, sem dúvida, a catarata é a causa número 1 de cegueira em todo o mundo. Mas é uma cegueira reversível. Removemos essa catarata e o indivíduo volta a enxergar. Isso aqui é uma simulação de como o paciente vê o mundo à medida que vai sofrendo um prejuízo visual por conta da catarata. Ele vai perdendo a capacidade de identificar cores, os objetos vão ficando absolutamente opacos e, antigamente, a recomendação era esperar essa catarata avançar ao máximo, porque com a crioextração, praticamente nós arrancávamos a catarata de dentro do olho. Por isso é que existe, aos ouvidos dos leigos, essa descrição, esperar amadurecer a catarata. Isso acabou. Nós não temos mais que esperar chegar a um ponto tão grave da perda e comprometimento visual. E esse rótulo catarata é muito amplo. As cataratas existem de várias maneiras: catarata congênita, catarata polar posterior, catarata subcapsular posterior, catarata nuclear. E essas cataratas pós-uveíte são as mais difíceis de serem manipuladas. Portanto, essa crioextração tornou-se uma técnica universal por mais de 30 anos. Aqui no Brasil, até a década de 90, ainda se operava muito pela crioextração. E aí surge a facoemulsificação, onde o autor dessa técnica, o Dr. Charles Kellman, em 1967, desenvolve esse equipamento que gera uma energia ultrassônica que, através de uma incisão mínima, se introduz. É uma caneta de ultrassom, uma caneta feita de uma ponteira de titânio que vibra a 40.000 ciclos por segundo. E a essa velocidade nós estamos aptos para extrair tanto cataratas macias quanto as cataratas mais duras, que são aquelas em que o paciente, com medo de operar, deixa essa catarata avançar, chegando até o estágio da chamada catarata dura. Aqui nesse filme nós vamos mostrar rapidamente a incisão na facoemulsificação, ou seja, talvez nós, oftalmologistas, tenhamos sido os primeiros especialistas a reduzirmos as nossas incisões. Então, muito antes do advento da videolaparoscopia, nós já começamos a fazer cirurgias chamadas minimamente invasivas. Então, aqui nós estamos preparando o leito, onde, com uma lâmina descartável, nós determinamos o comprimento dessa incisão e, dessa maneira, nós podemos nos preparar para fazer um plano de clivagem com uma lâmina especial. Nós, portanto, fazemos um túnel, e é graças a esse túnel que essas incisões se tornam autosselantes. Então, nem ponto, nem sutura precisamos fazer ao final da cirurgia. E fazemos uma pequena extensão desse túnel e depois fazemos uma paracentese, um side port, para podermos fazer certas manobras com a ajuda da mão esquerda e, finalmente, com a lâmina descartável, nós introduzimos dentro da câmara anterior. Aqui mostrando uma sequência de como se faz. Primeiro, para poder atuarmos dentro da catarata propriamente, vamos imaginar a catarata como se fosse um travesseiro. Nós temos que remover parte
dessa fronha, uma fronha. Para isso, em certas cataratas, principalmente as cataratas brancas, nós temos que usar um corante azul de trypan. E com esse corante, nós tingimos a cápsula anterior. Tudo isso é feito sob microscópios potentes, porque, do contrário, a gente não consegue determinar essas estruturas tão bem como estão sendo mostradas aqui no vídeo. Então, liberamos esse núcleo e agora sim, com o faco emulsificador, nós vamos emulsificando essa catarata. Com a mão esquerda, nós giramos esse núcleo, ele está totalmente solto dentro do saco cristaliniano. Aqui nós estamos fazendo uma fratura em V, que foi uma técnica que eu aprendi com o Dr. Charles Kellman, que faz com que a gente possa emulsificar um pedaço desse núcleo e depois nós completamos fazendo a emulsificação de todo o resto desse núcleo. Seguimos aqui agora, um pouco mais rápido aqui, um outro caso de uma catarata que a pupila se dilata muito melhor do que a anterior. Isso aí de pupila pequena é o terror de muito cirurgião, porque é muito mais difícil manipular nessas cataratas de pupilas muito pequenas. E com o faco emulsificador nós vamos, então, trabalhando no núcleo da catarata. Essa é uma técnica chamada divide and conquer, ou seja, nós dividimos esse núcleo, enfraquecemos o núcleo para podermos, então, remover os quadrantes, vão ficar 4 quadrantes ao final, e existem inumeráveis outras técnicas advindas dessa divide and conquer, e isso o cirurgião escolhe diante de cada catarata como fazer esse tipo de cirurgia. Nós estamos aqui fraturando o núcleo uma vez, fraturamos depois a segunda vez, e agora, com os 4 quadrantes, fica muito mais fácil emulsificar e remover totalmente esse núcleo. Vamos acelerar aqui um pouquinho. No final, a gente aspira os restos corticais, que ainda estão presentes no interior desse olho, e, finalmente, aqui nós aspiramos os restos corticais por uma filmagem especial chamada filmagem MIAC, e por essa incisão, com a ajuda de cartuchos especiais, nós introduzimos as lentes dobráveis. Ela, à medida que ela entra, ela se abre, se expande e fica alojada dentro do saco, perdão, capsular. Na verdade, o Kellman buscava reduzir o tamanho da incisão. É curioso que nem ele tinha ideia que a presença dessa cápsula posterior intacta é que representou o verdadeiro sucesso dessa técnica, porque até então, na intracapsular, se removia essa cápsula, e aí era muito alto o índice de descolamento de retina, edema cistóide de mácula e chances de endoftalmia. Com a cápsula mantida intacta, essas complicações se reduziram muito. E, finalmente, apesar de muitas lentes terem sido testadas, lentes intraoculares artificiais, só em 1977, com essa lente desenhada por Schering e modificada por Sinskey, e nós aqui no Brasil tivemos o privilégio de, pela primeira vez, realizar em agosto de 78 o implante destas lentes. Isso mudou praticamente da água para o vinho a saga da implantologia. Então, as lentes são introduzidas através dessas incisões mínimas e aí chegamos à questão das lentes intraoculares. Não dá para cobrir realmente todas as características, mas eu tentei, dentro da minha experiência, sintetizar isso da seguinte maneira. Hoje, 2022, outubro, hoje nós estamos vivendo a época dessas lentes chamadas de aumento da profundidade de foco, com as lentes chamadas EDOF. Nós temos hoje, no Brasil, disponíveis as Vivity, a Tecnis Enhance, a Synergy, também da Johnson & Johnson, e a Reina, EMV. Essas lentes realmente, para mim, na minha opinião, representam o futuro. Essas outras lentes, Ray 1, Trifocal, Silcoflex, Liberty, Panoptix, isso, pelo que eu tenho acompanhado, acredito que em mais 5 anos elas vão ficar totalmente para trás.
Sem entrar em detalhes dessas tecnologias, nós podemos dizer que a lente monofocal, quer dizer, aquela lente que permite ver muito bem perto ou muito bem longe, elas têm só um foco de luz concentrada no ponto próximo ou longe. As multifocais, em geral, têm dois focos, um para perto e outro para longe, e não se vê muito bem a distância intermediária com elas. E essas de extensão de foco EDOF, elas permitem que a pessoa ganhe uma extensão para poder ver muito bem na visão intermediária e longe. A Tecnis Symfony é praticamente algo parecido, em que você nem percebe que na parte central da lente há uma modificação para favorecer a extensão da visão próxima. A Vivity é uma lente que não é difrativa, ao contrário, é refrativa, muito boa lente em termos de permitir também ver média distância e longe, e prometendo muito menos fenômeno de glare e halos. Isso aqui é apenas uma comparação muito teórica que eu vou soltar, senão meu tempo vai ficar muito pouco. E, finalmente, a Ray-1 AMV, que é uma lente realmente muito boa e que ela foi lançada na Europa em outubro de 2020, portanto, ela tem 2 anos de experiência e já oferecendo uma qualidade de visão muito boa para média distância e longe, mas o paciente consegue ler razoavelmente bem Jäger 4, Jäger 5, ou seja, uma visão para ler títulos de jornais e letras maiores. Aqui mostrando que com essas várias lentes disponíveis hoje no mercado, o paciente ganha praticamente 100% de muito boa visão para a distância, 100% intermediária e 80% descreve uma certa liberdade da visão de perto. As multifocais são caracterizadas por esses vários anéis. Esse aqui, essa lente, tem 16 anéis. E o problema é que quanto mais anéis as lentes multifocais têm, mais distúrbios visuais acontecem, exatamente pela presença dessa quantidade desses anéis. Um dos problemas dessas lentes é que existe uma perda sensível de sensibilidade de contraste, portanto, os pacientes usuários dessas lentes necessitam melhor iluminação. Para pacientes muito exigentes, perfeccionistas, não devemos indicar essa lente, que dirigem frequentemente à noite, exatamente pelo problema de desconforto com as luzes dos faróis dos veículos em sentido contrário, portadores de endotelopatias, opacidades corneanas, não indicar em pacientes diabéticos, porque tem o risco desses pacientes desenvolverem retinopatia diabética, e se for necessário fazer fotocoagulação, esta lente, os retinólogos vão nos odiar por ter feito num paciente que não era um bom candidato. Eu, na minha opinião, também sou muito fã da chamada micromonovisão, que é uma solução em que a gente pega o olho dominante, colocamos uma lente monofocal para longe, e no olho contralateral nós usamos uma lente monofocal para perto. O cérebro consegue fundir essas imagens à perfeição, e isso é o método que 80% dos cirurgiões norte-americanos e 70% europeus usam. Nem se discute hoje mais a questão de lentes para corrigir astigmatismo. As lentes tóricas foram absorvidas totalmente por toda a comunidade oftalmológica pelo sucesso que ela é. Com tantas opções disponíveis, o fato é o seguinte, é fundamental os oftalmologistas conhecerem ao máximo esses recursos e reconhecer muito bem o perfil de cada paciente para selecionar a lente adequada a cada caso. É fundamental conversar com o paciente e explicar prós e contras de cada uma dessas tecnologias, e eu, pessoalmente, repito, estou convencido que as lentes chamadas EDOF que vão oferecer no futuro a melhor solução. Finalmente, eu não poderia deixar de abordar esse tema em que, nesses últimos 15 anos, a oftalmologia está vivendo ainda um verdadeiro paradoxo. Nós temos uma cirurgia, que é a FACO, e que há 58 anos vem permanentemente sofrendo aperfeiçoamentos, mas há uma questão de 15 anos atrás foi oferecida uma nova tecnologia do laser, na cirurgia da catarata, o femtolaser,
E isso veio, é lógico, acompanhado, quase que nós fomos bombardeados por uma propaganda tremenda. Num primeiro minuto, até chegamos a imaginar que com o femtosecond nós pudéssemos realizar a cirurgia da catarata completamente com laser. É falso. Aí nos demos conta que, para que então que vocês estão querendo o femtolaser? Esse aqui foi o primeiro cirurgião da Hungria, Budapest, Dr. Zoltán Nagy, que desenvolveu para uma determinada casa comercial um dos lasers disponíveis na época. E depois de tantos anos, a pergunta que se faz é simplesmente a seguinte: a nossa cirurgia de catarata com a facoemulsificação seria, de algum modo, pior se não houvesse esse tal de femto? E aí chegamos à conclusão que não ajudou em nada, pelo contrário, só complicou a vida dos médicos e encareceu sobremaneira a cirurgia, porque o femto, você tem que usá-lo como a sigla em inglês, Femto Laser Assisted Cataract Surgery, ou seja, ela simplesmente entra como um coadjuvante muito caro para fazer a cirurgia da facoemulsificação. Então, ela é usada para fazer a incisão, que você pode fazer tranquilamente com lâminas descartáveis. Ela é usada, ou ele é usado, o femto, para fazer a capsulotomia anterior, mas que você pode fazer isso tranquilamente com pinças. E hoje, cada vez os pacientes se operando mais precocemente, você nem precisa se preocupar com facofratura. Então, menos uma necessidade desse laser. Portanto, a conclusão após 15 anos é essa, e não sou eu, Miguel Padilha, que estou afirmando isso. Desde o início, vários pesquisadores, principalmente da Austrália, demonstraram essa realidade. E inúmeros trabalhos, eu poderia perder aqui 1 hora, apresentando dezenas de trabalhos, demonstrando, inclusive à luz da microscopia eletrônica, de que existem vários upsets, várias situações não solucionadas pelo femtosecond. O femtosecond é muito bom quando se fala em cirurgia refrativa, ou seja, para LASIK, usadas em colocação de implantes intracorneanos e até no transplante de córnea, sem dúvida, não se discute. O femto é superior a qualquer procedimento manual, mas na cirurgia da catarata, não. Inclusive, o próprio Nagy escreveu trabalhos mostrando as complicações, e das complicações ele publicou um trabalho nos Estados Unidos dizendo que com a cirurgia tradicional da faco, o índice de edema cistoide macular era superior à cirurgia feita com femto. Isso gerou uma polêmica tão grande que esse grupo de cirurgiões praticamente duvidaram e publicaram essa dúvida que não podia ser aquilo verdade. O doutor Nagy sumiu do cenário oftalmológico mundial depois que ele foi posto à prova. Então, aqui, nós estamos vendo, em 2016, cirurgiões ingleses fizeram um trabalho robusto comparando FLACS, que é o Femto Laser Assisted Cataract Surgery, com a faco, que eu chamo de faco pura, só facoemulsificação de ponta a ponta. E eles fizeram essa avaliação em 2.814 cirurgias com FLACS e 4.987 a faco pura. E levando em conta uma série de paradigmas a serem observados, e chegaram à conclusão que FLACS não apresentou superioridade do ponto de vista visual nos resultados comparados com a facoemulsificação pura. Não satisfeito, o governo francês também resolveu sair em campo, porque estava havendo uma certa pressão da indústria para que o governo francês incorporasse o femto nos serviços públicos da França. Então, o que o governo francês fez? O Ministério da Saúde comprou 5 equipamentos e pediu ao Dr. Cédric Schweizer, ele é o titular de oftalmologia de Paris, vamos colocar em 5 dos maiores serviços universitários e eu quero que vocês façam, de acordo com um protocolo, uma pesquisa. Após 5 anos, em 2017, frente à sociedade europeia, ele trouxe o resultado. Femto não acrescenta nenhuma vantagem, nem melhores resultados quando comparado com a faco pura. E agora, agosto 22, a própria Academia Americana de Oftalmologia acaba de publicar
praticamente a mesma coisa. E dizendo a mais, os estudos da França e da Inglaterra encontraram que flax não torna mais barata a cirurgia, ao contrário, piora, mas conclui, assim, em termos mineiros, não, tudo bem, quem quiser fazer vácuo pura, faça, quem quiser usar o fentanyl faz, mas não digam que uma é melhor do que a outra, porque os resultados não demonstram essa realidade. Ou seja, terminando com Carl Sagan, para se afirmar, como se afirmava que uma técnica era muito superior à outra, isso não. Isso, afirmações extraordinárias devem estar apoiadas também em evidências extraordinárias. E, com William Osler, eu termino dizendo que é isso. Medicina é a arte da incerteza. Na verdade, eu estou aqui falando hoje, pode ser daqui a 5 anos eu chegue aqui e me penitencie, dizendo, poxa, tudo aquilo que eu falei no dia 29 de agosto de 2022 era bullshit. Muito obrigado. Obrigado, doutor Padilha. Vamos agora à palestra do doutor Aderbaldi Albuquerque Alves Júnior. Doutor Aderbaldi Albuquerque Alves Júnior é chefe do maior serviço de oftalmologia do Rio de Janeiro, que é o serviço do Hospital dos Servidores do Estado. Ele é doutor pela UFRJ em oftalmologia, tem uma grande experiência tanto em retina clínica quanto em retina cirúrgica, e o movimento eu trabalhei lá durante 40 anos, movimento de ambulatório de retina, particularmente em diabéticos, é um movimento absurdo. Então, ele tem uma experiência muito grande, vai nos falar sobre as alterações oculares do diabetes, ele que acabou de ganhar um neto essa madrugada. Parabéns. Bom, boa tarde. É uma imensa honra estar aqui, comemorando o aniversário da Sociedade Brasileira, que eu sou tão ligado, e tenho a honra também de presidir o Congresso dos 100 anos. E, de fato, hoje é um dia para mim muito especial. Eu não posso deixar de dividir com vocês isso, e é uma pena que o presidente, o acadêmico Francisco Sampaio, meu colega de turma, não esteja presente, porque hoje é aniversário da minha filha mais velha, que é oftalmo em Londres, e nasceu meu neto do meu filho, que chama Francisco Sampaio. Uma coincidência dessa não é para passar em branco. O meu tema é alterações oculares para o diabetes, mas eu vou focar na questão da cegueira diabética e levantando a questão de quando e como nós podemos erradicar. O diabetes pode afetar o olho de várias formas, desde alterações refracionais, normalmente relacionadas com variações da glicemia, pode ser um dos primeiros sinais a identificar o diabetes. Ele acelera o processo de catarata, ele causa neuropatia óptica, mas com mais frequência afeta o sexto nervo, causando diplopia, paralisia e paresia do reto lateral. Mas a principal forma de afetar o olho é na retinopatia diabética, que é uma causa muito importante de deficiência severa e cegueira irreversível. E a cegueira é uma questão de saúde pública mundial, a ponto de, em 1999, a Organização Mundial da Saúde promoveu uma ação global chamada Visão 2020, o direito à visão, na qual ele identificava 75% das causas de cegueira no mundo como evitáveis ou recuperáveis com o tratamento e com o conhecimento e tecnologia. E tinha como objetivo, nesses 20 anos, de evitar 100 milhões de cegos. Ele tinha como meta, como estratégia, 5 ações básicas, né? Divulgar amplamente as causas de cegueira evitável e soluções para a sua erradicação, obter recursos e estimular investimentos em prevenção, tratamento e reabilitação, integração do sistema de saúde de forma sustentável com a participação da comunidade e ampliando o acesso, treinamento de recursos humanos e, finalmente, investimento em infraestrutura e tecnologia.
Para contextualizar a importância da deficiência visual na nossa sociedade, eu trago esse gráfico, esse estudo do IBGE, e que mostra que mais de 50% dos que têm algum grau de deficiência, seja visual, motora, auditiva ou mental, mais de 50% é de deficientes visuais. E quando nós pensamos no impacto na qualidade de vida da deficiência visual, e aqui na publicação do Canadian Journal of Ophthalmology, em que ele compara, com questionário de qualidade de vida, ele faz um score com baixa de visão provocada pela degeneração macular relacionada à idade, com condições crônicas, e, para nossa surpresa também, como oftalmologista, a baixa moderada de visão, ele está falando de visão central, ela ficou pior qualificada do que o AVC moderado em pacientes que necessitam de ajuda, e aqueles com a baixa de visão grave, e, novamente, só a visão central, a pessoa não está no escuro, ficou pior qualificado do que a pessoa que necessita de diálise permanente. Então, o diabetes é a principal causa de cegueira irreversível em idade produtiva, está falando de 20 a 65, 70 anos, e nós sabemos da imensa prevalência dessa doença na nossa população, no mundo, aliás, de quase 8%. Só de brasileiro nós temos em torno de 15 milhões, e com dados no Reino Unido, eles têm uma ideia da prevalência de baixa de visão nessa população, que chega a 2% de cegueira em 15 anos de doença e 10% de deficientes graves com esse tempo de doença. E considerando a doença ocular diabética, e aí você tem tanto a retinopatia como o edema macular, que na verdade são condições associadas, mas nem sempre no mesmo nível de gravidade, nós temos 48% dos pacientes diabéticos tipo 1 com algum grau de doença e 28% nos diabéticos do tipo 2. Nós continuamos focando em relação ao Reino Unido, porque foi um dos países que mais avançou nesses 20 e poucos anos no combate à cegueira diabética. Eles ofereceram à população, em 2003, um programa de screening do olho diabético a praticamente toda a população, e tinha uma graduação e que garantia o encaminhamento em tempo hábil desses pacientes aos serviços secundários e terciários, e dessa forma houve uma redução significativa da cegueira, e hoje ela não é mais lá a principal causa de cegueira em idade produtiva, passando para 14% dos casos, e hoje 20% dos casos de cegueira irreversível na Inglaterra é devido às doenças hereditárias da retina. Isso reflete a saúde de um país desenvolvido, já que essas condições são condições não tratáveis. Eu não tenho os dados do Brasil, mas eu posso afirmar que doenças hereditárias da retina está lá embaixo no score, 4º ou 5º lugar. Eles, na Inglaterra, estabeleceram uma grade, uma graduação da retinopatia diabética e do edema macular, e com esse score eles encaminhavam com um tempo máximo para o devido tratamento. E também na Inglaterra foi pioneiro e é um dos países mais avançados em aplicação de inteligência artificial, isso devido a um banco de dados gigante. Eles conseguem criar algoritmos com a Deep Learning e aí realmente identificar de uma maneira muito mais eficaz e rápida os pacientes que necessitem um tratamento. Mas então, o que é que nós podemos falar da evolução nesses 23 anos de projeto? Qual seria o tamanho da luz no fim do túnel nesse tempo de evolução? Como nós temos uma população de não oftalmologistas presentes, eu quis trazer alguns exemplos do que causa a baixa de visão no diabetes. A causa mais comum
é o edema macular, e que a gente tem essa foto lá acima e à esquerda, em que você tem uma lesão, depósitos lipoproteicos na região macular e que comprometem a visão central. A gente pode notar que, nesse caso, a retina em si não está muito afetada, e isso é uma característica do edema macular que pode estar presente em vários estágios da retinopatia, não só os estágios mais avançados. As outras fotografias mostram estados avançados da retinopatia diabética, com neovascularização, com preversão fibrovascular. Aí nós temos exemplos de hemorragia pré-retiniana, hemorragia vítrea, descolamentos tracionais da retina, vastas áreas de isquemia. A gente pode ver essa área preta, são áreas de não perfusão da retina, e numa fase mais avançada, o glaucoma neovascular, essa última foto à direita. E é que nós tivemos de evolução, então, nesses 20 anos, em se tratando de prevenção e tratamento do diabetes, da doença ocular diabética. Eu vou citar 6 tópicos, começando pela atenção primária da saúde, que praticamente não existia há 20 anos. Meu filho, o pai do Francisco, é um médico de família, e de fato, ela veio a mudar o primeiro atendimento dos pacientes diabéticos. O Rio está atrás de outros estados do Brasil. Rio Grande do Sul tem um sistema muito robusto de telemedicina. São Paulo tem alguns projetos bastante interessantes. O Rio não tem nada em termos de telemedicina, mas melhorou muito recentemente o acesso à oferta de vagas para os pacientes diabéticos. Mas tem uma infinidade de possibilidades com a atenção primária, sobretudo com a possibilidade de, com uma câmera manual nacional, você fotografar a retina, enviar por internet para um centro de leitura, e com isso você identificar os pacientes que têm alteração e que mereçam, que necessitem ser encaminhados para um atendimento secundário. Também pode haver um treinamento do agente de saúde ou do próprio médico para identificar essas situações e promover esse encaminhamento. O outro tópico em que notamos um grande avanço nesses 20 anos é o controle metabólico. É muito sólido, muito consolidado que o controle metabólico é fundamental, isso desde a década de 80, e que o controle metabólico foi provado retarda a evolução da retinopatia diabética, e o controle de hipertensão e de lipidemias reduz em mais de 50% a perda visual. Mas a gente pode dizer que nesse tempo nós tivemos novos medicamentos, um melhor conhecimento da doença, novas tecnologias, como o controle mais apropriado da glicemia. Tivemos a cirurgia bariátrica, os avanços das cirurgias bariátricas, que com isso melhorou ainda muito mais o controle metabólico. O avanço dos exames de imagem, fantástico, isso em todas as áreas de medicina. Nós conseguimos fotografias com facilidade, algumas de baixo custo, para identificar essas alterações. Existem algumas ainda caras, como essa retinografia de campo amplo, que nos possibilita ver toda a periferia da retina. Tivemos um avanço fantástico da tomografia de coerência óptica, uma dos avanços da medicina, daqueles que marcam a medicina. Nós temos acesso a quase uma biópsia digital. Analisamos as 10 camadas da retina com uma excepcional qualidade, e com isso nós conseguimos acompanhar, entender as alterações da retina na retinopatia diabética, e mais recentemente a angio-ACT, a tomografia que nos permite observar o plexo vascular, tanto da retina quanto da coroide, sem a necessidade de corantes. A angiografia continua a ter o seu papel, diminuiu muito, embora de baixo risco, tem casos de morte pela injeção do corante, e também aí a disponibilidade dessas imagens de campo amplo, que nos dá uma visão de uma área que muitas vezes é afetada e que você pode passar desapercebido no exame de campo menor. E aqui exemplos de um paciente tratado e que você tem evolução.
e com isso você consegue um diagnóstico precoce, um melhor entendimento e um melhor acompanhamento do tratamento. Um aspecto fundamental que mudou o paradigma da retinopatia diabética foi a fotocoagulação a laser na década de 70. Eram aparelhos gigantes, caríssimos. A evolução foi também incrível. Equipamentos menores que podem ser ligados a uma tomada, com sistema de refrigeração simples. E desde a década de 70 eles se firmaram porque tinham a capacidade de reduzir em 50% a perda severa de visão, mas tinha uma limitação quando se tratava de melhorar a visão. Apenas 3% dos pacientes tratados conseguiam ganhos de 3 ou mais linhas. E, basicamente, o tratamento com laser é feito de duas formas. Um laser focal, quando você tem o edema macular diabético, e o laser de panfoto, quando você tem a neovascularização da retina e você quer fazer um laser em toda a retina esquemiada com o intuito de regredir, promover a regressão desses neovasos. E aqui exemplos de laser focal. Essa sequência de fotos de cima mostram uma situação em que o laser focal é a melhor indicação, e que você trata o vaso doente, promovendo a sua oclusão, e com isso você consegue a reabsorção desses depósitos lipoproteicos e preservação e recuperação de visão. No caso de edema difuso, que normalmente está relacionado com situações sistêmicas, como insuficiência renal, você tem até um benefício com o laser, com uma outra técnica, mas que e consegue até um benefício, uma resposta satisfatória anatômica, mas sem um ganho funcional satisfatório. Tivemos avanços no entendimento do laser. Na década de 70, o laser tinha como objetivo fotocoagular o epitélio pigmentado. A temperatura alcançada naquele sítio do laser chegava a 70 graus, e você destruía aquela área. Com isso, você diminuía o consumo de oxigênio na retina mais saudável. Esse era mais ou menos o entendimento do processo. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que, na verdade, o grande benefício vem do estímulo ao epitélio pigmentado com o laser, com o calor, e você, com isso, melhora o seu desempenho e diminui o edema. Então, você, com laser amigáveis, alcançando temperaturas de 10 graus acima, sem destruição tecidual, você tem efeitos semelhantes, e aí são os lasers subliminares, como pulso curto, que você mal vê as marcas, ou o micropulso, em que você não vê marca nenhuma, mas que você observa ao longo do tempo uma resposta terapêutica adequada. E a panfotocoagulação, que é essa imagem horrorosa, o olho todo esburacado, com cicatrizes imensas, mas que esse é um paciente possivelmente amputado, insuficiência renal, mas enxergando. E a gente percebe que essa retina não tem hemorragia, não tem exudado, quer dizer, é uma retinopatia quiescente, controlada, e é um paciente que vai morrer enxergando, provavelmente. E de grande avanço nessa técnica da panfotocoagulação, nós temos recentemente, alguns anos para cá, e nós temos isso disponível nos nossos servidores, que é o laser multispot. Um dos grandes problemas da fotocoagulação a laser é a adesão ao paciente. O laser dói. Então, você, para fazer 2.000 tiros, tem que marcar 3, 4, 5 sessões, e o paciente reclama muito. E nesse tempo de espera pode sangrar, pode perder a oportunidade de tratamento, pode abandonar o tratamento. E com esse dispositivo de multispot, você faz 25 tiros de uma vez só, com muito menos dor. Então, é possível fazer em uma única sessão o tratamento, e aí você tem uma adesão e um resultado muito mais garantido. Revolucionário em relação ao diabetes foi essa nova a entrada do anti-VEGF intravítrio. Isso veio em 2005 com o Avastin, que é uma droga que veio, é um off-label, usado em tratamento de câncer, de segunda linha para câncer. E aí vieram outras drogas e mudou completamente o cenário, o prognóstico, sobretudo do edema macular, e dezenas de estudos mostram uma redução significativa da progressão da retinopatia diabética, uma regressão do edema macular e uma melhora
importante da acuidade visual. Em todos esses estudos, você tem como base uma dose de ataque e depois uma quantidade decrescente de injeções ao longo dos anos para uma estabilidade duradoura do quadro, né? E, novamente, aquele exemplo de melhora. O corticoide, que já vinha no passado com a triazonolona, hoje nós temos o recurso de um dispositivo de eliminação lenta de dexametasona, que é o Ozurdex, que causa menos catarata e menos glaucoma do que a triazonolona, mas que são reservados para a segunda linha por essas possibilidades ou para pacientes já previamente operados de catarata. Novas perspectivas, um novo anti-VEGF surgindo já no início do ano e provavelmente no próximo ano já um dispositivo que pode ser implantado no olho e que é recarregado de droga para a eliminação lenta, evitando com isso o fardo de tomar múltiplas injeções ao longo do ano. E, por fim, a evolução da cirurgia é uma coisa fantástica, as cirurgias de microincisão, que você usa trocáteres de 23, 25, 27 gauges, são incisões autosselantes que protegem a base do vidro, que era um sítio de muita complicação cirúrgica, diferentes máquinas, diferentes instrumentais, diferentes microscópios e meios de observação da retina que tornam a cirurgia muito mais segura, de muito mais êxito. E aí, a gente não pode deixar de destacar que, por se tratar de uma doença em que o tecido está sofrido, o tecido está isquemiado, apesar dos ganhos anatômicos potenciais com com as novas técnicas e equipamentos, a cirurgia da vitrectomia no diabético continua a ser um grande desafio e de mau prognóstico, sobretudo em casos muito avançados. Para terminar, qual seria o tamanho da luz no fim do túnel nessa evolução de 23 anos, né? A ampliação da assistência primária de saúde é fantástico e tem um potencial enorme de melhorar isso com triagem de portadores de diabéticos, portadores de etiopatia diabética e edema macular, com avanço de imagem, com telemedicina e com inteligência artificial. Com a ampliação do acesso ao tratamento, já houve uma grande ampliação no Rio e vai inaugurar agora em outubro um grande hospital da prefeitura que vai aumentar ainda a oferta de vagas. Os avanços do laser, sobretudo o multispot, essa enorme quantidade de drogas de liberação lenta, implantáveis, injetáveis dentro do olho, que mudaram o prognóstico também, e os equipamentos e instrumentais cirúrgicos que mudaram a qualidade e resultados da cirurgia. Então, não é mais uma pergunta, a gente pode afirmar que nós conseguiremos erradicar a cegueira diabética evitável, só falta saber quando, e esse quando depende de política de saúde e realmente de interesse governamental. Para terminar, aqui um convite para todos, na nossa festa dos 100 anos, que vai ser daqui a umas 2 semanas. Temos um vinho maravilhoso do Sul, um Shiraz de 15 meses para comemorar também, para quem quiser provar juntos. E aqui a turma dos servidores, da qual eu tenho a honra e privilégio de chefiar. Muito obrigado. Meus parabéns aos 2 conferencistas. Eu convido a mesa, por favor, aqui do lado direito, por favor. Miguel Padilha e Adebal Alves Júnior. Em primeiro lugar, eu gostaria de comunicar, depois que já chegaram várias pessoas, que o nosso querido presidente, Francisco Sampaio, está em Portugal, a serviço da academia, em uma reunião conjunta com a Academia Portuguesa de Medicina, para futuros encontros entre ambas academias. Que ele faça uma belíssima viagem. Eu estou sempre aqui como secretário-geral ao lado dele, sempre a prestigiá-lo e, mais do que tudo, a servi-lo com lealdade. Eu acho que é o papel de um secretário. Muito me honra estar aqui
representando-o hoje. Primeiro, eu passaria à bancada acadêmica se gostaria de fazer alguma consideração ou alguma pergunta aos nossos dois conferencistas. Não tendo perguntas, eu passo aos dois organizadores, Oswaldo Moura Brasil, nosso acadêmico querido, oftalmologista, óbvio, e ao presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Mário Mota, que conduza a discussão entre os dois conferencistas e vocês. Eu acho que foram duas conferências muito interessantes, quer dizer, elas foram colocadas assim num aspecto assim generalista, quer dizer, sem muitos detalhes para um oftalmologista, mas que é o que eu acho que interessa numa reunião desse tipo, em que foram abordadas assim um pouco da história, tanto da cirurgia da catarata como da retinopatia diabética, da importância do diabetes no oftalmologista, e foi colocado assim de um modo assim bastante claro, bastante didático, o estado atual dessas possibilidades, eventualmente possibilidades assim futuras. Eu queria passar para o presidente Mário Mota aqui para que ele fizesse também os comentários dele e comentasse um pouco as duas apresentações. Bom, obrigado, Oswaldo. Eu vou começar pela primeira apresentação, que foi do Miguel Ângelo Padilha. O Miguel Ângelo Padilha fez parte do grupo que trouxe a FACO-emulsificação para o Brasil. Foi o primeiro grupo no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a fazer a FACO-emulsificação. E ele não se limitou a isso. Ele, ao longo dos anos, conforme a cirurgia de catarata foi evoluindo, ele foi acompanhando essa evolução até hoje e continua sendo uma das maiores autoridades em cirurgia de catarata, tanto na parte de história quanto na parte de atualidades em cirurgia de catarata. Então, acho que ele trouxe um apanhado bem interessante e já faz projeções para o futuro de qual será a melhor indicação para... Porque isso é importante, cada paciente é diferente. Então, para cada paciente você tem um tipo de cirurgia de catarata, existem várias técnicas, como ele falou, e para cada paciente você indica uma determinada lente. O que ele falou da monovisão é muito interessante, porque é a técnica mais barata para você ter visão boa, longe, perto. As outras lentes todas são muito caras, então eu queria que ele comentasse aí sobre como é que você escolhe, Padilha, a lente para cada paciente. A primeira coisa é procurar saber ou conhecer bem o perfil de cada paciente. Tem alguns pacientes que chegam ao consultório dizendo: eu gostaria de jogar tênis, gostaria de ver a bola ser lançada lá de 40, 50 metros, e eu quero ver o trajeto dela até eventualmente acertar no meu rosto. Bom, isso aí é um pouco utópico, não temos como oferecer esse tipo de visão. A outra coisa, tem pacientes que dizem que, em hipótese nenhuma, querem usar óculos. Aí, pronto, criamos um problema muito sério, porque, apesar de todos os avanços, nós não podemos nos comprometer a fazer os pacientes ficarem absolutamente livres de um eventual óculos, por exemplo, para perto. Tem uma senhora que queria cortar a unha dos pés, ela mesma, e queria que a lente fosse ajustada para aquela distância. Já tem outro paciente, que é um escritor aí muito conhecido, e me falou: eu sou um rato de biblioteca, e eu não quero me livrar da minha miopia. Eu sempre fui míope, desde os meus 15 anos, e se eu tirar o óculos, eu perco a minha identidade. Então, eu quero ter óculos, sim, se possível, as mesmas lentes. Quer dizer, você tem que ver, assistir isso tudo. Por exemplo, as lentes multifocais, eu acho que são as lentes mais difíceis de você indicar, porque nós já sabemos, né, Mário, que são mais factíveis de darem problemas de desconforto, são mais comuns os fenômenos de aberrações ópticas, de ter
halos, glare. Eu não recomendo essa lente. Se a pessoa me diz, eu gosto muito de dirigir à noite, pronto, esquece, essa não será a lente ideal para esse tipo de pessoa. Tem outras pessoas que é exatamente ao contrário. Não estão nem aí para o longe, mas querem ter uma boa visão para ler permanentemente. Outros não querem nem longe nem perto. Eles são mais fãs de ficar no WhatsApp o dia inteiro ou em frente a um televisor. Então, nós temos que ajustar tudo isso para não falhar, né, em termos da indicação. Eu falei que eu gosto muito da micromonovisão, isso há anos eu repito, porque é a que dá mais certo, com menos chances de falhar. Tanto que essas lentes EDOF está seguindo exatamente o caminho da micromonovisão. E um colega que está à frente dessas pesquisas é um médico da Austrália, Graham Barrett, que eu conheço há muitos anos, e ele sempre se bateu contra as lentes multifocais. Não é que elas sejam más, pelo contrário, são lentes muito boas, mas, repito, exige demais do paciente estar apto a tolerar certas aberrações, o que eu, pessoalmente, não estaria disposto a abdicar em nada da qualidade da minha visão. Então, essa lente EDOF, ela está seguindo o caminho da micromonovisão, e eu tenho certeza que os resultados vão superar de muito aos problemas que as lentes multifocais causam. Eu gostaria de perguntar ao doutor Aderbal Albuquerque Júnior. A gente viveu muitas fases, já tenho aí mais de 50 anos de formado, todas essas fases, como o tratamento da retinopatia diabética, o diagnóstico, tudo isso se decorreu nesses anos e como as coisas caminham a cada ano diferente. Dentro da sua grande experiência, dentro do grande serviço que dirige, com volume muito grande de pacientes, eu queria que desse a sua impressão do que daqui para frente vai ser o uso da inteligência artificial, da telemedicina, na área da retinopatia diabética, porque acho que é uma área até que se presta bem, como a imagem é muito importante no diagnóstico e no controle da retinopatia diabética, e eu acho que é um campo fértil para essa evolução nos próximos anos. Qual é a sua impressão, como isso está evoluindo? Isso eu acho que é uma coisa muito próxima de acontecer, com o avanço da qualidade das imagens dos equipamentos, o barateamento desses equipamentos, que tornaram acessíveis a vários locais, né? Isso é inevitável, a demora se dá apenas para questões financeiras, de implantar esse software em todos os lugares, né? Mas é um grande avanço e é claro que por trás disso tem que ter o suporte de receber esse paciente para o tratamento no momento adequado, que seria a etapa mais importante, né? Porque a inteligência vai identificar esse paciente e você tem que tratar esse paciente no tempo hábil para evitar a evolução para a cegueira e com isso tentar erradicá-la, que é o objetivo desse projeto. Muito bem. Nós vamos ter um intervalo agora, não antes, deixando de cumprimentar o meu querido Aderbal pelo netinho, né, que nasceu essa madrugada, Francisco Sampaio, para a honra de seu colega de turma e nosso querido amigo. Então, convido a todos para um chá acadêmico, que tem a duração de 1 hora, e depois voltaremos para a plenária da academia às 18 horas. Bom lanche a todos. Muito bom. As duas aulas. Acumulando história na absurdo. Cara de garoto, Só tem craque, né?